A maldição do espelho vazio. No início de tudo, havia apenas silêncio. E um espelho. Era uma relíquia antiga, transmitida de geração em geração na família Montenegro, mas envolta em um mistério inquietante. Cada herdeiro se recusava a mantê-lo por muito tempo, alegando sentir uma presença desconfortável quando olhava para o reflexo. Para aqueles que tentavam desvendar a verdade, o espelho guardava um segredo sombrio, como uma sombra sempre à espreita. Quando Bárbara Montenegro herdou o espelho após a morte de seu pai, ela sentiu a responsabilidade de entender o mistério. Ao contrário de seus parentes que o mantinham empoeirado, escondido nos porões de suas casas, ela decidiu exibir a peça em sua sala de estar. No começo, nada parecia fora do comum. Era um espelho antigo, com molduras de madeira entalhada, desgastada pelo tempo, mas de uma beleza singular. Os padrões na madeira lembravam espirais, que pareciam atrair o olhar de quem passava por perto, como se puxassem a atenção para dentro do espelho. Naquela noite, porém, tudo mudou. Bárbara estava sozinha em casa, lendo um livro à luz suave de um abajur. A chuva tamborilava contra as janelas e o vento assobiava, trazendo uma sensação de inquietação ao ambiente. A certa altura, um relâmpago iluminou a sala, refletindo no espelho e fazendo Bárbara erguer os olhos. O reflexo não estava certo. Ela observou atentamente e percebeu uma figura borrada no canto do espelho. No início, pensou que fosse apenas um efeito de luz, mas, ao piscar, a figura continuava lá, imóvel. Um arrepio gelado percorreu sua espinha, e ela se aproximou do espelho para examinar melhor. No reflexo, viu uma mulher. Seus olhos eram fundos, quase sem vida, e sua pele era pálida como a morte. Vestia roupas antigas, que pareciam da época colonial, mas estavam sujas e rasgadas. Bárbara se afastou, o coração batendo descontroladamente, mas algo em seu olhar a mantinha presa. A figura parecia encará-la diretamente, seus olhos vazios perfurando a alma de Bárbara. Quem é você?" murmurou Bárbara, em um sussurro quase inaudível. A mulher no espelho não respondeu, mas seus lábios esboçaram um sorriso macabro, como se soubesse algo que Bárbara ignorava. Nos dias que se seguiram, Bárbara tentou se convencer de que tudo fora um sonho, uma ilusão criada pela sua mente cansada. Mas o espelho parecia estar sempre atraindo sua atenção. Toda vez que passava por ele, sentia a presença da figura feminina, imóvel, apenas esperando. Certa noite, Bárbara decidiu pesquisar a origem do espelho. Vasculhou os diários antigos de sua família e descobriu um relato perturbador de sua trisavó, Lucinda Montenegro, que parecia ter sido a primeira a possuir o espelho. Segundo o diário, Lucinda encontrara o espelho em uma feira na cidade. Fascinada por sua beleza, decidiu levá-lo para casa. O diário de Lucinda revelava detalhes obscuros. Ela descrevia como, depois de adquirir o espelho, começou a ouvir sussurros pela casa, sempre à noite. À medida que os dias passavam, os sussurros se intensificavam, até que ela começou a ver uma mulher refletida no espelho, exatamente como Bárbara havia visto. O mais terrível era a última anotação de Lucinda, escrita com uma caligrafia trêmula: "Ela não é um reflexo. Ela quer sair." Essa frase ficou gravada na mente de Bárbara como um eco sombrio. Depois daquela descoberta, sua vida virou um pesadelo. Naquela noite, ela sonhou que estava presa dentro do espelho, enquanto a mulher do reflexo, agora com um sorriso de puro ódio, a observava do lado de fora. Bárbara gritava, batia nas paredes de vidro, mas não havia som, apenas um silêncio ensurdecedor e a sensação de que ela estava sendo lentamente engolida pela escuridão. Ao despertar, sentiu o desespero tomar conta de si. Os dias seguintes foram uma mistura de terror e cansaço extremo. Ela evitava o espelho a todo custo, mas cada vez que tentava dormir, a mulher aparecia em seus sonhos, mais próxima e mais ameaçadora. Determinada a acabar com o tormento, Bárbara decidiu consultar uma vidente conhecida na cidade. A senhora, uma mulher idosa de olhos profundos, escutou com seriedade a história de Bárbara. Após um longo silêncio, explicou que o espelho era uma janela para o mundo dos mortos. Uma vez que alguém era capturado pelo reflexo, sua alma ficava presa lá, enquanto a entidade ocupava o seu lugar no mundo dos vivos. "Você corre grande perigo", disse a vidente, segurando as mãos de Bárbara. "Ela quer tomar sua vida. Precisa destruí-lo antes que seja tarde demais." Munida de coragem e medo, Bárbara voltou para casa,
determinada por um fim à maldição. Com o martelo em mãos, ela se aproximou do espelho e encarou o reflexo. A mulher estava lá, mas agora seu rosto estava mais nítido, como se estivesse mais próxima da superfície. Bárbara ergueu o martelo, mas, antes que pudesse golpear, sentiu uma pressão em sua mente. Sua visão turvou, e ela viu flashes de memórias que não eram suas. Era a vida da mulher no espelho, uma vida de traições, dor e desespero. Bárbara viu-se em uma cena antiga, vestida como a mulher do reflexo, em uma casa escura, chorando de agonia enquanto era trancada por alguém. Em um momento de desespero, Bárbara compreendeu a verdade. A mulher no espelho havia sido injustamente aprisionada e, ao longo dos anos, tentou escapar, tomando a vida de quem possuía o espelho. Sentindo uma mistura de pena e horror, Bárbara hesitou. Mas a figura no espelho pareceu perceber sua fraqueza. Seus olhos brilharam com uma maldade infinita e, num piscar de olhos, Bárbara sentiu um puxão como se estivesse sendo sugada para dentro do espelho. Num último esforço de sobrevivência, Bárbara golpeou o espelho com toda a força que lhe restava. O vidro estilhaçou-se em milhões de pedaços e um grito ensurdecedor ecoou pela sala. Quando Bárbara acordou, estava no chão da sala, cercada por cacos de vidro. Sentia-se estranhamente leve, como se tivesse perdido uma parte de si mesma. Ao olhar em volta, tudo parecia diferente. A luz era fria e pálida, e o silêncio era opressor. Ela correu até o espelho da entrada, um pequeno espelho pendurado na parede, e viu seu reflexo. Mas não era ela. A mulher do espelho havia tomado seu lugar. E agora, presa do outro lado, Bárbara estava condenada a ser apenas um reflexo, uma sombra de quem já fora. Desde então, aqueles que passam por um espelho quebrado na casa dos Montenegro juram ouvir um sussurro aflito e um grito de terror ao longe. Alguns dizem que, se você encarar o espelho quebrado por muito tempo, verá o rosto de Bárbara, implorando silenciosamente por libertação. A maldição continua. E o espelho nunca se livra de sua última vítima.